Olá, você que está com a gente pelas ondas da Rádio Band News FM, também no YouTube da Rádio Band News FM, em todas as plataformas de streaming, em qualquer dia, qualquer horário. Estamos no ar com o nosso Pretoteca. Eu me chamo Cíntia Martins e minha companheira Luana Pereira está entre nós mais um dia, agora para sempre, né, Lu? Agora para sempre, Cíntia. Acho bom você e os ouvintes aqui do Pretoteca se acostumarem com a minha presença por aqui. Mais um episódio juntas, hoje falando de um assunto super importante, uma pesquisa super relevante. Já começo aqui introduzindo a nossa entrevistada de hoje, a Cléo Santana, que é presidente da Data Favela e diretora da Escola de Negócios da Favela. Cléo, bem-vinda ao Pretoteca, obrigada por nos atender e por falar um pouco sobre essa nova pesquisa de vocês tão importante, que traz um recorte tão significativo para a nossa sociedade. Para mim, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de reverberar essa pesquisa que é tão importante para a gente, enquanto instituto que atua diretamente no território de favelas e comunidades vulneráveis de todo o Brasil, né? Cléo, ia justamente explicar aqui para a nossa audiência, né, quem está vendo, quem está ouvindo a gente, o que essa pesquisa fez, né? O nome dela é Raio-X da Vida Real, que ouviu pela primeira vez na história, né? Nunca houve uma pesquisa desse tipo, de conversar com pessoas em situação de crime de 23 estados no país. Vocês ouviram várias pessoas que estão envolvidas desde o cabeça, né, até a ponta dessa questão relacionada à criminalidade, a facções criminosas, ao tráfico de drogas. E a gente trouxe essa pesquisa no Bora Brasil, que é o programa que eu apresento aqui na Band também, e a gente sempre troca muito com a audiência, né? No YouTube, no WhatsApp do programa, e já houve aquelas reações negativas. Ah, tá dando palco para traficante. Eu queria já começar te ouvindo em relação a isso, a importância, enquanto sociedade, de realizar uma pesquisa dessa, para a gente ter um norte, para que outras gerações não venham a se envolver em situação de crime. Perfeito. Assim, quando a gente coloca essa pesquisa no mercado, a gente já tinha a noção de que isso podia acontecer. E de verdade, gente, isso não é uma questão, não é como se a gente não soubesse que a criminalidade existe. A gente sabe, isso impacta no dia a dia, isso impacta sobretudo no dia a dia dos próprios moradores do território de favela, né? Então, assim, o nosso papel enquanto instituto de pesquisa é dar luz a questões sociais profundas que às vezes não são tratadas de forma adequada, né? A gente só resolve um problema quando a gente traz esse problema em números, em dados. Eu não acredito que a gente vai mudar a realidade de quem já está envolvido em situação de crime, né? A própria pesquisa mostra que pelo menos 58% dessas pessoas sairiam dessa posição de criminalidade se tivesse a oportunidade de um emprego formal. Mas a grande maioria não consegue porque já está envolvido nesse sistema paralelo, né? E acaba não tendo nem a possibilidade de sair. Então, acho que o nosso principal objetivo com essa pesquisa é trazer dados para o mercado de forma que a gente possa pensar nas próximas gerações. A favela não é uma coisa. A favela é um lugar onde mora muita gente decente, onde mora muita gente potente e que só precisa de oportunidade. E quando a gente fala de pessoas que estão envolvidas em criminalidade e elas relatam isso, 85% relatam que não deixariam seus próprios filhos entrar para o mundo do crime. Isso traz indicadores muito claros de que é um problema social muito mais profundo do que o que vem sendo tratado, do que como vem sendo tratado, né, pela mídia aí com os últimos acontecimentos. E, Cléo, você falou de números e eu já quero puxar esse gancho, que foi uma das coisas na pesquisa que mais me chamou a atenção, que é o perfil sociodemográfico dos entrevistados. Vou aqui trazer um pouco para o ouvinte do Pretoteca. De acordo com a pesquisa, 79% das pessoas envolvidas, né, nesse contexto são homens, 74% são negros, 50% são jovens, 80% nasceram e cresceram na favela e 50% têm companheiros. A gente tem aí dados de filhos, de mulheres que também têm essa porcentagem. Eu queria que você falasse um pouco. Vocês entrevistaram mais de 3 mil pessoas, como a Cíntia falou, desde o cabeça até a pessoa que está ali na base da pirâmide, e esses números chamam a atenção, especialmente pelo número de mulheres, que eu esperava menos, e é um número gigantesco, e também esse recorte de 74% dessas pessoas serem pessoas negras. Perfeito. Na verdade, isso é um reflexo social, né, gente? Quando a gente olha para a favela como um todo, a gente tem um dado, né, de que majoritariamente pessoas que moram no território de favela são pessoas negras. Então, quando você fala de pessoas que entram para a criminalidade, percentualmente faz sentido esse dado ter sobressaído na pesquisa, mostrando ali que mais de 70% dessas pessoas são homens negros, né? Para a gente também foi uma surpresa, tá? Ver esse número crescente
crescente de mulheres, né, que estão envolvidas no mundo da criminalidade, mas o que a gente viu também é que essas mulheres elas estão mais em posições de apoio, né? Estão ali trabalhando no picote, na indolação, e aí traduzindo para o público que está escutando a gente, picote é literalmente, né, você porcionar ali a maconha, desculpa, não necessariamente a maconha, desculpa, você porcionar a droga, e a indolação é quando você embala, né? Então, geralmente as mulheres elas estão mais nessa posição auxiliar e a gente está vendo, né, um número crescente de mulheres entrando na criminalidade. Então, assim, é um dado preocupante, é um dado que, quando você combina ele com outros achados da pesquisa, como não deixaria meu filho entrar no mundo do crime, não me orgulho do que eu faço, traz para a gente vários indicadores de que, efetivamente, a gente precisa mudar algumas políticas públicas, né? Efetivamente, a gente precisa pensar em mais projetos para gerar oportunidade para esse território, porque senão a gente nunca vai contornar esse problema, ele só vai crescer. Que essa pesquisa pode ajudar a nortear, como eu falei aqui inicialmente, né, para que outras gerações não venham a se envolver. As histórias são diversas, são muitas, né, de gente que viveu desde violência doméstica a pessoas que os pais já eram do universo criminoso e acabaram não tendo outra referência. Herdando. Não, exatamente, não que a gente queira justificar aqui, né, mas a gente acaba sendo fruto do nosso meio mesmo, né. Então, é uma pesquisa que vai mostrando que onde o Estado não se faz presente, que é a realidade, é o raio-x realmente dessa vida real das favelas, o crime organizado vai tomando conta e toma conta há décadas no Rio de Janeiro. Então pode ser uma pesquisa, não somente no Rio, né, no Brasil inteiro. O Comando Vermelho hoje está em praticamente todos os estados, exceto o Rio Grande do Sul, também está no Distrito Federal. Então, fora do Brasil também, né, isso falando de uma facção, fora outras coisas que não são rastreáveis ou que a gente consegue tatear de alguma forma. Então, ela também pode ajudar governos a entenderem que muitas vezes operações não são tão eficazes se você não faz uma política de permanência dentro desses locais, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que assim, política de permanência, política pensando em como você trabalha as próximas gerações. É um pouco do que eu estava trazendo, sabe, gente? Eu não acredito que a nossa pesquisa vai tirar ninguém da criminalidade. A nossa pesquisa é para elucidar quais são os motivos, né? Tem um módulo da nossa pesquisa que chama Os Caminhos do Crime, que mostra ali o porquê que essas pessoas entraram e o que fariam elas sair se elas tivessem a possibilidade, né? Mas eu acho que mais que isso, a pesquisa ela é um farol para mostrar para a gente o que a gente pode fazer pelas próximas gerações para que elas nem sequer se aproximem desse universo, porque é dado, né? Literalmente é dado que uma vez que ela entra, é difícil ela conseguir sair ainda que ela queira. Que oportunidades, né? Muitas vezes, se você está com um crime já nas costas e passagem pela polícia, infelizmente a maioria dos caminhos é curto, né? De vida ou prisão, né, Luana? Não, totalmente. Aliás, você trouxe essa informação que consta na pesquisa sobre o meu orgulho do que eu faço, deixaria os meus filhos entrarem para o mundo do crime. Outra coisa também que chama atenção nessa pesquisa é a questão da escolaridade. Muitas pessoas não terminaram o ensino fundamental. Estão envolvidas as pessoas entrevistadas pela pesquisa. Eu queria que você trouxesse um pouco de falta de incentivo, o que pode ser, quais são as políticas públicas que a gente pode inserir dentro das escolas para permanência e também para alerta de que isso não aconteça, porque, aliás, a idade das pessoas também envolvidas dentro do crime, as pessoas estão começando cada vez mais cedo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação. Perfeito. Olha, mais que a metade dos nossos entrevistados, se não me falha a memória agora, 56% deles tem até 26 anos, né? E quando a gente olha para esse dado que é tão alarmante, ele conta para a gente duas coisas, né? Primeiro que a vida no crime, ela tem uma durabilidade baixa, seja porque essa pessoa efetivamente vem a óbito ou porque ela acaba sendo passando por algum processo ali que impede que ela continue no mundo do crime, tá? E outra coisa que mostra também, um cuidado que a gente teve na nossa pesquisa é o seguinte, pessoal, a gente só falou com pessoas acima de 13 anos, né? A gente não queria falar com nenhuma criança dentro da nossa pesquisa. Mas a gente sabe que existem até crianças mais jovens que estão envolvidas com isso. E quando a gente olha, por exemplo, a resposta dos criminosos, né, com quem falamos, e eles trazem que o principal motivo para a entrada nesse universo foi financeiro, a gente tem que pensar o seguinte: o crime, ele começa o aliciamento quando essas pessoas elas ainda são crianças, né? Então, assim,
olha, é aqueles R$ 50 que eu vou te pagar para você levar essa encomenda para mim ali. Às vezes essa criança nem sabe o que que é, mas aí ela é pega pela polícia. Então, assim, ela vai entrando num universo que depois, inicialmente, parece muito sedutor e depois ela não consegue mais sair dele, né? Às vezes ela faz um pequeno favorzinho para poder ganhar aqueles R$ 50 porque ela sabe que vai ajudar dentro de casa, e aí mais uma vez a gente volta para a questão social, né? De uma família vulnerabilizada, então aquela criança vê a oportunidade de ganhar R$ 50, de ganhar um tênis de marca, que é o sonho dela, mas que de repente os pais não conseguem proporcionar por questões financeiras, então ela acaba sendo seduzida, aliciada ali para esse mundo do crime, acreditando que é uma porta de entrada que vai mudar a realidade dela, e quando na verdade a gente vê, né, o dado mostrou aí pra gente que não é bem assim. Inclusive nessa pesquisa também está trazendo lá que a grande maioria das pessoas envolvidas com o crime ganham até 2 salários mínimos, né? Então eu acho que isso também desmistifica um imaginário de quem está envolvido com o crime ganha muito dinheiro. Com certeza, eu tenho certeza que com certeza tem pessoas que são milionárias e que atuam com tráfico de drogas, mas definitivamente não são os meninos na ponta. É uma galera que provavelmente nem dentro da favela tá, né? Então acho que é nesse caminho, sabe? Tipo, é muito profunda essa discussão, de fato. É uma discussão profunda, né? E a Luana puxou pelo assunto das escolas, né? Muitas vezes não é nem porque não se quer frequentar, né? Porque na pesquisa mostrou ali que as pessoas gostavam de ir para a escola, mas Sim. Aí como é que faz? A gente mostra a Operação da Penha recente, que é a que mais impactou nos últimos anos, né? Escolas fechadas, né? E aí qual que é... Você não vai para a escola, você abre a janela, você vê o quê? Você vê tiroteio, você vê gente correndo, você vê alguém da sua família morrendo, você vê colegas morrendo, você vê crianças vendo 121 corpos expostos na rua, né? À luz do dia, a céu aberto, em praça pública. Então, além de querer buscar educação, e muitas vezes não ter nem essa opção porque a escola está fechada por causa de tiroteio, né? Não, total. Acho que tem isso, tem um outro fator também, né? Que quando você entra no mundo do crime, não é uma jornada de trabalho simples, né? Primeiro tem 2 fatores. Tem o fator da sedução, que você acredita que quanto mais você se dedicar, né, dedicar seu tempo àquele lugar ali, aquela oportunidade, né, inicialmente, mais recursos você vai conseguir levar para dentro de casa, e aí a escola, naquele momento, se torna menos interessante do que você conseguir o recurso financeiro para levar para dentro de casa, né? E fora a própria jornada de trabalho. Imagina, um menino como esse, ele atua pelo menos 10 horas ali a favor do crime, como aviãozinho, como fogueteiro e etc. Ele fica cansado também. Como é que ele vai conciliar as 2 jornadas? E aí existe a ilusão de, eu já estou conseguindo ganhar dinheiro, para que eu vou continuar estudando, né? Isso não é um dado que está na nossa pesquisa, tá? Isso é uma inferência a partir dos dados que a gente encontrou na pesquisa, cruzando aqui com o nosso conhecimento de território e vivência do dia a dia, né? Então, assim, falar de escolaridade, falar dessa possibilidade é muito difícil. E aí você pega um menino desse que, de repente, ali com 17 anos, já passou pelo sistema prisional, né, por uma FEBEM, de repente já é fichado pela polícia, ele pensa, bem, já perdi, não vou perder meu tempo estudando, né? Estudar, gente, falar de educação é uma coisa absolutamente cara, e não só quando a gente fala de favela, porque educação também é sobre gestão do tempo. Se você não entende o porquê você precisa fazer aquilo, e você tem uma outra frente te oferecendo um ganho imediato, que geralmente é envolvido quando a gente fala de crime, né? Geralmente é envolvido a pequenas premiações, como um tênis de marca, um passeio legal, uma moto. O que é mais sedutor naquele momento, né, para aquela pessoa que ainda está em formação? Então, acho que entra em conflito direto, sabe? A possibilidade de você estudar para ser alguma coisa um dia e você já está num meio onde, teoricamente, naquele momento, parece que você já é alguma coisa, sabe? É muito conflituoso, sobretudo para esse jovem que ainda está em formação de pensamento de quem ele é, para onde ele vai, e chega um ponto que ele percebe que a educação realmente seria a base, mas que ele não consegue mais voltar e talvez tenha até a percepção de que nem vale mais a pena, né? E aí a gente vê esse dado na pesquisa dizendo ali que 58% voltaria a estudar se tivesse a oportunidade, né? E o homem já costuma ser mais imediatista, né? Até de não pensar no futuro. Então, para ele, se aquele momento ali está rendendo dinheiro, rendendo um tênis de marca, o dinheiro para comprar uma casa, que é o sonho de muitos, né? Que essa pesquisa trouxe. Mas essa questão da educação é muito complexa até, né, Luana? Porque
até quem não está em situação de criminalidade, que muitas vezes precisa parar de estudar para conseguir ter uma renda para ajudar em casa, né? Então é um problema complexo de quem está em situação de maior vulnerabilidade social, quem está em situação de pobreza, porque a escola, né, a educação no Brasil acaba não sendo atrativa por várias questões complexas sociais que a gente tem, né, na nossa história. Então, se você precisa trabalhar para botar dinheiro em casa, infelizmente você acaba abandonando o sonho de estudar, né, Lu? E isso traz também a motivação para a entrada no crime, que essa pesquisa traz também. Muitos entrevistados falam que o sonho de consumo, como a Cíntia trouxe, é comprar uma casa para a família, é ter esse lugar de segurança, né, que muitas pessoas não se sentem seguras ali dentro das favelas. Então, a resposta mais ouvida na pesquisa foi que o sonho de consumo e a motivação é realmente para comprar uma casa. E aí eu já trago essa pergunta, Cléo, para você. Essa questão do núcleo familiar, essa questão da segurança dentro das favelas, pode ser interpretado como algo negativo ou algo que incentive a esse tipo de entrada no mundo do crime? Olha, esse sonho, né, de comprar uma casa, eu acho que ele é inerente a nós enquanto seres humanos, independente de classe social, né? Eu acho que é muito atrelado ali à questão de segurança, né? De sentir que você tem um lugar ao qual você pertence, um lugar ao qual você pode voltar para casa. Eu não lembro de cabeça aqui agora, percentualmente, o dado exato, mas eu lembro que no ranking tá assim: o primeiro sonho é comprar uma casa própria, ter a própria casa, né? O segundo sonho é dar uma casa para a família. E aí a gente olha e com esses indicadores a gente consegue perceber que, assim, tem muito a ver com se sentir seguro, né? Tem muito a ver, inclusive, com a motivação pelo qual essa pessoa ela entra no mundo do crime, né? Ela entra acreditando que ali é uma oportunidade dela ganhar dinheiro. Existe essa ilusão também, e dar um futuro melhor para a família, né? Essa família que muitas vezes é uma família vulnerável e essa criança está ali naquele seio, vendo a falta das coisas, e ela, de repente, acha que ela vai ter a oportunidade de mudar aquela realidade. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Logo na sequência, nesse mesmo gráfico, aí sim entram os desejos ali que são mais ligados à ostentação, né? Que vem assim, quero ter a moto de luxo, quero ter o carro de luxo, enfim. Então, você vê que, tipo assim, o básico, né? Tipo, quer ter um lar, ter um teto com qualidade, ele ainda é visto como um sonho, né? Aqui a gente está falando de pessoas em situação de crime, mas a verdade é que provavelmente, para esse gráfico em específico, se a gente fizesse essa pesquisa com outro perfil de público, a gente teria mais ou menos a mesma média ali, né? Tipo, o brasileiro médio hoje, ele sonha em ter a casa própria, né? Ele sonha em ver a família dele bem. Então, eu não acho que é uma coisa, para esse dado em específico, que foge de uma realidade do Brasil, sabe? Sim. Essa coisa das marcas que você falou me lembrou muito um trecho de um livro sobre o amor e outras perspectivas da Bell Hooks, né? Um clássico entre nós pretas, muitos de nós já lemos, acho que devia ser um livro obrigatório, assim, porque como ele amplia os horizontes, né? E ela fala muito sobre essa questão capitalista aí que você está trazendo, né? De ostentação, o carro de luxo, que muitos ali não é nem não que não tenham uma necessidade, mas que pensam muito mais na ostentação do que sobreviver de alguma forma. E aí ela fala, né, do quanto a gente mergulhados em sermos uma sociedade capitalista, todos ali debaixo do guarda-chuva do dinheiro, que antes esse roubo acontecia, o cara via uma jaqueta num restaurante, assim, numa cadeira, e pegava porque ele tinha frio. Hoje é porque ele quer ter aquela jaqueta da marca X, da marca tal, ou a moto tal, só para mostrar que tem, né? Então é um reflexo social, assim, que está dentro desse guarda-chuva, desse recorte que vocês fizeram, e em todos os outros também, né? É pelo ter, né, o Cléo? Sem dúvidas. Tem uma coisa na nossa pesquisa também, por exemplo, a gente perguntou lá qual que é a sua marca de celular preferido. Aí a Apple se destaca ali, seguido de Samsung, né? Aí a gente pergunta sobre moto, carro. E aí, muito para entender melhor o dado também que vocês estão vendo ali, a pergunta foi o que você prefere. Então, assim, as pessoas conhecem a marca, ela tem o desejo, mas desejar não necessariamente é o que você tem, né? E a gente fez isso de propósito para poder entender como que essas pessoas estão se relacionando com a marca, porque quando você entende o que é o condutor do sonho delas, você começa a entender também quais são as motivações para que ela
esteja naquele caminho, porque ela acredita que a partir daquele caminho ela vai conseguir chegar lá, sabe? Então, um pouco dessa interpretação que eu faço aí sobre esse dado, tá? Uma coisa é o que eu desejo, o que eu sonho, outra coisa é o que eu realmente consigo acessar. Porque quando a gente olha que BMW, né, tá ali como top consumo, e a gente olha para o outro dado de que a grande maioria ganha até 2 salários mínimos, uma coisa não bate com a outra, certo? Mas o aspiracional é esse. Vou continuar aqui porque talvez esse seja o caminho que pode me levar lá. E voltando até um pouquinho ao tópico anterior que a gente falou de educação, uma vez que eu já estou fora do sistema educacional, que eu já tenho mais de 18 anos, por exemplo, nunca tive um emprego formal e que vai ser muito difícil ser reabsorvido ali pelo sistema tradicional de trabalho, cara, me parece que essa é a única solução que eu tenho aqui, né? Então, assim, por isso que, gente, a nossa pesquisa ela tem muita informação, muito dado, né? Mas se a gente parar com carinho para analisar, a gente vai ver que uma coisa ela está interseccionada com a outra, sabe? Dá para fazer análises de vários pontos, assim, para poder entender melhor o cenário mesmo do que está acontecendo por trás da mente dessas pessoas. Claro. E, Cléo, eu queria entender um pouco sobre a motivação dessa pesquisa. São 14 pessoas por trás dessa pesquisa. Eu queria saber quando que ela foi iniciada, de onde surgiu a ideia, quando ela foi compactada. Queria que você contasse um pouco dessa pesquisa. E quero complementar a pergunta da Luana também, né? Como que foi a recepção, né, de vocês nessas comunidades, né? Como que essas pessoas em situação de crime se aceitaram falar de cara, né? Como é que foi esse contato ali com vocês? Deixa eu começar por trás, tá? Essa pesquisa, ela foi feita em parceria com a Central Única das Favelas, tá? O Data Favela, ele é uma instituição, né, que tem parceria direta com a CUFA, e a gente não conseguiria executar essa pesquisa sem essa parceria. Por quê? Veja, uma coisa é eu pegar pesquisadores de fora do território e mandar eles lá falar com essas pessoas que estão, naquele momento, em situação de crime. Isso não ia acontecer. Tá? Outra coisa é eu pegar um morador que convive no dia a dia com essas pessoas, que muitas vezes sabe quem é, às vezes é um menino que viu crescer, mas infelizmente se enveredou pelo caminho do crime, né? E treinar essa pessoa, capacitar essa pessoa para que essa pessoa consiga aplicar uma pesquisa de forma adequada, sem espelhar os próprios viés e tudo mais, né? Eu consiga capacitar essa pessoa como entrevistador. Então, assim, a nossa metodologia por trás para tornar essa pesquisa real foi usar a inteligência do próprio território e capacitar, treinar pessoas do próprio território como entrevistadores para que elas pudessem ir a campo dentro da própria favela e falar com essas pessoas ali no momento que estava acontecendo o crime, né? No momento que elas estavam ali na boca, no momento que elas estavam ali caminhando pela favela, né? Isso também é o que torna essa pesquisa muito inédita, né? Porque existem outras pesquisas com pessoas em situação de crime, mas geralmente pessoas que estão em cárcere, né? E a nossa pesquisa falou com pessoas que estão em liberdade neste momento, né? Isso só foi possível dessa forma. Explicando um pouco mais para vocês também, até agradecendo o nosso parceiro que foi fundamental, né? Essa pesquisa, ela foi feita a partir de um aplicativo chamado DataGo, onde os nossos entrevistadores treinados estavam lá em campo com seu celular na mão, com esse aplicativo, né? E ali foram 84 perguntas feitas para esses empreendedores, e a nossa principal motivação, gente, não era falar de crime. Veja, eu estou conversando com pessoas em situação de crime. É natural que dentro da minha pesquisa eu aborde o que os motivou a entrar, o que faria eles saírem, se eles têm orgulho, enfim. Então tem um módulo que é o caminho, que se chama Caminhos do Crime, onde a gente fala um pouco mais especificamente disso, mas todos os outros 3 módulos, que a nossa pesquisa está dividida em 4, não são abordando diretamente crime, porque não era a nossa intenção. Os outros módulos é para entender com quem que você vive, no que você acredita, tem algum lugar que você gostaria de conhecer? E achei até engraçado que nessa pesquisa saiu como destaque ali local de sonho de viagem ao Rio de Janeiro, né? Eu cresci no Rio, achei muito interessante esse dado. O que faria você ir para um caminho diferente, né? O que te faltou de oportunidade? Então, assim, a gente queria muito mais entender a pessoa que está por trás. Isso é para defender as pessoas que estão em situação de crime? De jeito nenhum, mas isso é para entender. A gente não consegue resolver problema social, problema econômico, sem entender a raiz dele. E a melhor forma da gente entender um problema em qualquer cenário é conversando com as pessoas que estão diretamente
problema, sabe? Então, esse foi o intuito da nossa pesquisa. E falando um pouquinho sobre campo, a gente ficou de 15 de agosto a 20 de setembro em campo, tá? Fazendo essa pesquisa de forma nacional. Foi aplicada em 23 estados, tá? E dentro das favelas. Então, assim, cada favela teve seu entrevistador do próprio território. Eu não peguei um entrevistador de uma favela X e mandei para outra favela. Não, eram pessoas locais, para que isso pudesse ser possível. Ô, Cléo, eu queria trazer para você, né, ou te ouvir, assim, enquanto pesquisadora, enquanto envolvida nas questões relacionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas do movimento negro. A gente mostrava uma reportagem aqui mais cedo da feira de droga, né, no Complexo da Penha, que foi onde aconteceu aquela operação, enfim, recentemente, dia 28 de outubro, no Rio. E aí já faz a gente refletir, né, enquanto jornalistas, enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas que pagam impostos, sobre a ineficiência dessas operações, porque foram 121 mortos, pessoas sem aula, sem trabalho, com casas alvejadas, sendo reféns de criminosos também dentro de suas próprias casas, né, e reféns dessas operações. E dentro dessa favela especificamente, a droga sendo vendida a céu aberto, com o anúncio de que aceita cartão de crédito, Pix, né? Dentro do sistema financeiro é habitual que a gente use. E eu estou falando aqui do Complexo da Penha, fora todas as outras mais de 1.600 comunidades no Rio, fora as outras milhares pelo Brasil inteiro. Então, eu queria te ouvir, né, até relacionando a pesquisa a essa realidade que a gente vive. Operação aconteceu, o tráfico de drogas continua. Sim, tem uma frase, gente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o documentário Falcões Meninos do Tráfico, que é um documentário, eu não lembro o ano que ele foi feito, mas é um documentário antigo que foi elaborado pelo Celso Ataíde, que também é idealizador aqui do Data Favela, tá? Que tem um momento ali que é que muito me choca, assim, que é de um menino que fala, eu não lembro a frase exata, mas ele fala mais ou menos assim: se eu morrer amanhã tem mais 10, se eu morrer amanhã tem outro. Porque a realidade é essa, sabe? O aliciamento, ele é constante. Eu não consigo. Para mim, assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi barbárie. Sabe por quê? Porque não é matando as pessoas que eu vou acabar com o tráfico. Não é matando as pessoas que estão na ponta, sobretudo, que eu vou acabar com o tráfico, tá? Eu preciso, efetivamente, de políticas que gerem oportunidade para que esses jovens tenham outras opções além do tráfico. Se esse jovem ele está entrando no tráfico hoje para fazer pequenos trabalhos, ganhar R$ 50 por semana, imagina se eu tenho um programa ali focado, desenhado para jovens de favela que pague um salário mínimo que seja por mês para esses jovens poderem aprender uma profissão. Que transformação social é essa que eu não vou estar promovendo, né? Então, assim, eu acho que é tão profundo as interações dentro do território que é até difícil a gente falar disso de uma forma rápida, sabe? A gente precisaria de muito mais tempo aqui para poder trazer. Só pontuando aqui a data do documentário que você falou, o Falcão Meninos do Tráfico, aliás, brilhante documentário, né? Muito forte essa fala aí que você trouxe desse menino, me pegou bastante. É de 2006, o ano, e ressaltando aqui o quanto tem muito a ver com o que a gente está conversando. Todos os meninos entrevistados, todos já morreram. Muito forte. Muito Exato. forte. Exato. Então é isso, gente. Assim, não me espanta que mesmo depois de uma operação como aquela, o tráfico continue. Não vai acabar, não é matar pessoas que resolve essa situação. São outras ações, é através da educação, é através de criação de oportunidades reais, é através da apresentação de oportunidades. Então, assim, para mim não é um cenário que espanta. Me espanta, na verdade, quando eu vejo pessoas que realmente acreditam que esse é o formato, que tem que entrar na favela e sair atirando, esquecendo que 90%, né, 95% das pessoas que moram dentro do território são pessoas que só querem construir a vida de forma decente, sabe? São pessoas que acordam cedo para trabalhar, que voltam tarde, que, enfim, empreendem para poder levar renda para dentro de casa. São pessoas que estão sonhando, né? E quando você vê uma cena como essa dentro do território, é muito doloroso, né? É muito triste, assim. E aí, sem fazer juízo de valor sobre se aquelas pessoas estavam envolvidas no crime ou não. E se estavam, será que o caminho é esse, é atirar? Será que o caminho não é prender, então, e trabalhar a reabilitação dessas pessoas, sabe? Existe uma questão aí sistemática, né? Que precisa ser reavaliada, né? Ser repensado como que a gente vai tratar
esses corpos, né, pretos, sobretudo, que vivem dentro do território de favela, viu? Um trabalho que leva muito tempo. Será que os Muito. governos estão interessados em fazê-lo, né, Lu? Em fazê-lo de forma certa, Exatamente. sem visibilizar quem está ali, como foi feito ali naquela ação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha. E trazendo aqui, a gente falou muito sobre essa vulnerabilidade social, mas a pesquisa também aborda bastante como essas pessoas envolvidas na criminalidade dentro das comunidades veem o futuro da favela. Em sua maioria tem essa visão positiva, otimista, de que a favela pode sim crescer, de que o futuro da favela será favorável. Queria trazer para você também, porque a gente tem essas duas nuances. A gente tem essas pessoas envolvidas na criminalidade que gostariam de ter terminado a escola, que se pudessem não teriam saído da escola, e a gente tem também esse recorte de que essas pessoas veem um futuro favorável à favela. Cléo, como que a gente pode explicar essa situação dentro desse contexto? Olha, não é à toa, né, que aquela frase "a favela venceu" viralizou, né? As pessoas, gente, independente do tipo de atividade que elas fazem, se é lista, se é ilícita, elas sonham igual, elas choram igual, elas amam as suas famílias, enfim. São caminhos, e assim, mais uma vez, sem fazer juízo de valor, são caminhos que foram apresentados ali ao longo da jornada, que muitas vezes elas escolheram, agora não sabem mais como sair, mas isso não tira a humanização por trás dessas pessoas. Então são pessoas que acreditam que sim, dá para construir um futuro melhor, né? Que sim, dá para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais inteligente e interessante para todos, né? São pessoas que olham para os seus filhos e desejam que eles não entrem no mundo da criminalidade. Para mim, o dado mais legal assim que a gente tem dentro dessa pesquisa, mais interessante, é esse dado de que 84% não deixariam que seus filhos entrassem para o mundo do crime. É assim, gente, o crime não quer o crime, né? Tipo, no final do dia. É um sistema que é muito difícil de ser quebrado, mas que é possível se a gente parar para pensar que os próprios criminosos não gostariam que seus filhos seguissem os seus passos, né? Que os próprios criminosos, se tivessem a oportunidade, dariam outro sentido para a vida dos seus filhos, né? Então, cara, o que isso está dizendo pra gente, né? Eu acho que isso está dizendo pra gente que realmente tá faltando aí esse suporte, né, para que essas pessoas possam prosperar. Então, quando a gente olha para esse dado de eu acredito no futuro, para mim é nesse lugar, sabe? Tipo, eu acredito que o futuro dos meus não precisa ser como o meu. Eu acredito num futuro mais favorável, onde as pessoas elas não vão ter tanta vulnerabilidade a ponto de acreditarem que o crime é a única alternativa. Eu acho que é um pouco nesse lugar. E eu queria te ouvir, assim, né, enquanto pesquisadora, de novo, né, enquanto militante do movimento negro, enxergando aí essa perspectiva de sonho, de futuro melhor de quem você ouviu. Como pesquisadora, como é que você enxerga, né, esses dados ali? A gente consegue vislumbrar um horizonte de positividade, até tratando, né, de governos que a gente está falando, de prefeituras, de ações efetivas, assim, porque ler a pesquisa de ponta a ponta dá uma depressão, né? E os dados que vocês resolveram nem trazer, assim, porque crianças, né, envolvidas com menos de 12 anos de idade, assim, às vezes é um cenário desolador, né? Mas a gente precisa pensar em esperança, né? Eu queria te ouvir sobre isso, Cléo. Perfeito. Para mim, a esperança ela vem através da educação, tá, gente? Eu acredito que hoje tem bastante ações acontecendo, mas ainda faltam incentivos financeiros mesmo para poder alcançar melhor essas pessoas. Não adianta a gente desenhar um programa educacional e não entrar no território e contar para as pessoas que aquela oportunidade é para elas. Não adianta a gente desenhar um programa educacional, por exemplo, dentro de uma empresa, de um espaço bonito e tudo mais, e não pensar que a gente precisa. Que a gente precisa pensar em auxílio passagem, que a gente precisa pensar na alimentação dessa pessoa, que a gente precisa pensar que muitas vezes esse aluno que vai vir ali na expectativa de uma nova oportunidade vai estar na sua segunda, terceira jornada do dia, né? Então, assim, para mim, quando eu leio toda essa pesquisa, de fato, é um pouco... Eu não sei se eu vejo como desolador, mas de fato acho que a palavra que vem na cabeça é assim, caramba, alarmante, sabe? Porque é como se tivesse um caminho que a gente pudesse seguir para poder mudar esse cenário, e é claro que não sou inocente de acreditar que a gente consegue mudar isso de uma hora para outra, mas assim, existe um caminho possível que se a gente começasse agora, talvez daqui a 10 anos a gente visse uma melhora, sabe? Talvez para as próximas gerações as histórias pudessem ser um pouco diferentes. Mas a gente só vai conseguir fazer isso, gente, no momento que todo mundo entender que isso não é um trabalho isolado, que isso não é um trabalho apenas do favelado, isso é um trabalho que precisa acontecer em sociedade, né? Essa criação de
oportunidades mais equânimes para as pessoas, para que as pessoas acessem oportunidades reais, né? Não basta só criar oportunidades para contar para a mídia que está acontecendo. Você tem que pensar em ponta a ponta como que você acolhe aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, né? É mais ou menos quando a gente fala sobre diversidade nas empresas, por exemplo, que a gente vê a criação de vagas afirmativas, mas aí essa pessoa ela entra na empresa e ela não tem, por exemplo, um plano de carreira bem definido. Ela entra na empresa e, de repente, ela não se sente parte daquela equipe porque ela não tem a roupa adequada, né? Porque ela não tem a roupa de marca e ela acaba sendo, de alguma forma, excluída ali dentro daquele lugar. Aqui, gente, eu já começo a entrar em outras questões, mas é porque, de fato, existe uma interseccionalidade muito grande nesses temas, porque a gente está falando de a única saída do crime é criar novas oportunidades, mas se não criar oportunidades pensadas, ponta a ponta, para pessoas que vêm de situação de vulnerabilidade, para pessoas que estão tentando se reconstruir nesse momento, a chance disso dar certo ela é muito baixa, sabe? Bom, Cléo, o Data Favela é o primeiro instituto de pesquisa do Brasil dedicado a ouvir, traduzir e transformar em dados a realidade das favelas, criado há 14 anos. Eu queria que você deixasse aqui o convite aberto para os nossos ouvintes do podcast Pretoteca de como conhecer o trabalho do Data Favela e também como ter acesso a essa pesquisa. Perfeito. Através do nosso Instagram, tá? @datafavela, você consegue, no link da bio, baixar essa pesquisa na íntegra. A gente disponibilizou de forma gratuita para toda a sociedade, tá? Foi pensado desde o início para ser assim, porque a gente acredita que esse é o tipo de informação que precisa ser pública, precisa ser de fácil acesso para as pessoas. E para fazer contato com a gente, também a partir do Instagram. Lá a gente deixou o nosso número de contato de WhatsApp, nosso time comercial está ali a postos, tá? E a gente está aqui à disposição. Me coloco à disposição também para poder atender as pessoas, para poder conversar mais. Pode me adicionar no LinkedIn, pode me acionar a partir do próprio Instagram do Data Favela. A gente está disponível para poder discutir sobre esse tema. A joia, Cléo Santana, presidente do Instituto Data Favela, também diretora da Escola de Negócios da Favela. Obrigada demais por conversar com a gente, por entender, ajudar a gente a entender, né? A gente, eu e a Luana, a nossa audiência que acompanha o nosso Pretoteca, a importância de uma pesquisa como essa. A gente espera poder contar outras histórias no futuro para que novas políticas públicas possam ser implementadas dentro desse território, né? Que tem tanta gente incrível, tanta gente boa, né? Minha família cresceu na favela e sempre fala, tem mais gente boa do que ruim, né? E que a gente possa ajudar a reformular esses espaços mesmo, a partir de pesquisas de números, de entender esses territórios, então, através do que você trouxe aqui pra gente. Obrigada, até uma próxima, viu? Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, Cléo. Seja bem-vinda ao Pretoteca. É isso. Cléo, agradecemos a você, agradecemos também a você que acompanha a gente pelo YouTube, também pela Rádio Band News FM, nosso público fiel do Pretoteca. Muito bom estar com vocês aqui e sempre levantar questões tão necessárias para a gente pensar na nossa sociedade e melhoras dela também, né, Luana? Pois é, e aqui, trazendo um panorama do nosso episódio, vamos agradecer aqui a toda a equipe do Pretoteca, Glauco Genovese, operador de switcher, Tayane Cátio na produção, Beatriz Alencar na produção e edição do Pretoteca, José Antônio de Araújo na sonorização, eu, Luana Pereira e Cíntia Martins na apresentação do Pretoteca. Não tem desculpa, você pode ouvir o nosso podcast pela Rádio Band News FM, pelo YouTube e também nos principais tocadores de áudio. É só reforçar também, faz parte da nossa equipe aqui da Sala Digital, que é onde a gente grava o nosso Pretoteca, o Zé Florentino, que é responsável por gerar os dados que a gente usa aqui na sala. Gente, um prazer estar com vocês mais uma vez. Chama a gente lá no Instagram da rádio, no nosso Instagram pessoal, conversa com a gente, traz dicas, críticas, percepções. A gente quer a sua participação sempre. Então, até a próxima, viu? A gente volta em breve. Tchau, tchau.